Olá, tudo bem? O tema da última aula de biologia foi histologia. O professor nos explicou o que é o tecido. Tecido é um conjunto de células que desempenham uma única função. Tome cuidado, pois é importante um complemento, desempenham uma única função, porque câncer é um conjunto de células e não formam tecidos. Aprendemos o que são as glândulas e quais as suas funções. As glândulas são originadas do tecido epitelial do revestimento. Elas têm a função de secretar substâncias importantes para o nosso organismo. Elas podem secretar para fora, como é o caso das glândulas exócrinas, por exemplo, lacrimal e sudorípara, e podem secretar para dentro, como é o caso das glândulas endócrinas, que secretam nos vasos sanguíneos hormônios, como por exemplo a hipófise, a tireoide e a paratireoide. Vimos todos os tipos de tecido conjuntivo e onde se localizam no nosso corpo. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que serve simplesmente para preencher os espaços entre os órgãos, o tecido conjuntivo adiposo, que armazena gordura para a reserva, o tecido conjuntivo cartilaginoso, que faz uma sustentação quando você ainda é novo e fica nas suas articulações, o tecido conjuntivo ósseo, que faz uma sustentação mais rígida, faz uma proteção com a sua caixa torácica, o crânio, e também faz o sangue, dando origem ao tecido hematopoético. Tenham uma boa aula! Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula? Legal, bonitinha, maravilhosa. Vamos ver hoje sobre tecido hematopoético, que era o finalzinho do tecido conjuntivo, então tecido hematopoético, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido hematopoético é o sangue. Lembram-se? Foi o final da nossa última aula. Era produzido pelos ossos, o tutano, o mocotó. Então, o sangue que é produzido nos ossos, ele tem algumas partes importantes. O sangue ele pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido na sua parte líquida e na sua parte sólida. Na parte líquida, nós vamos achar água, hormônios, sais minerais, o que você comeu, glicose, proteínas, uma série de substâncias. E a parte sólida, nós vamos ter as células. E são três as células importantes. Nós vamos ter os glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos. Desses três nomes, um deles já caiu de moda. A gente só coloca porque tem sempre gente ali atazanando a nossa vida. Eritrócitos. Eritrócitos, se eu for traduzir do latim, significa célula vermelha. E nós sabemos que a hemácia não é uma célula, ela é um glóbulo, porque ela perdeu o núcleo. Por que ela perdeu o núcleo? Para realizar a sua função, que é transportar gases. São as hemácias que pegam o oxigênio e o gás carbônico e transportam pelo sangue. Acontece mais ou menos assim. Quando você inspira, o oxigênio vai até os seus alvéolos pulmonares, lá vai ter vasos sanguíneos, a hemácia capta aquele oxigênio. Ela já está trazendo lá das células o gás carbônico. Mas, professor, como é que ela gruda? Como é que o gás carbônico gruda ali na hemácia? Como é que o oxigênio gruda na hemácia? Ele gruda por diferença de pressão e gruda numa molécula chamada hemoglobina. Então, a hemoglobina que pega o oxigênio, a hemoglobina que pega o gás carbônico. A hemoglobina com oxigênio, ela forma a oxihemoglobina. A hemoglobina com gás carbônico, ela faz a carboxihemoglobina.
hemoglobina. E nós temos também a hemoglobina com monóxido de carbono, que é o CO, que é bastante tóxico. Então ela faz a carboxihemoglobina. Esse sim acaba com a nossa festa. Porque a hemoglobina é tão safada, mas tão safada, que ela prefere átomos de carbono do que oxigênio. Então, se você entrar com monóxido de carbono e tiver monóxido de carbono nos seus alvéolos, ela deixa o oxigênio de lado e pega o monóxido de carbono. Por isso que as pessoas morrem asfixiadas por intoxicação a monóxido de carbono. Vazamento de gás lá no banheiro, no chuveiro, carros que o pessoal liga em dia de inverno e a garagem está fechada, porque a hemoglobina ela prefere mais o monóxido de carbono. Outra célula bastante importante nós vamos ter são os glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos brancos ou leucócitos, eles estão ali para a defesa do seu organismo. Como assim, professor? Os glóbulos brancos, eles têm 3 processos muito bons. O glóbulo branco ele pode fazer fagocitose. O que é fagocitose? Você já viu comigo. É quando eu englobava partículas sólidas. Então o glóbulo branco ele tem movimento ameboide. Ele parece uma ameba andando. E quando ele vê, por exemplo, uma bactéria ali na frente, ele vai, engloba e consome aquela bactéria. Muitas vezes, quando você se machuca e fica aberto o cortezinho ali, o glóbulo branco vai lá tentar te defender. E ele começa a englobar mais do que ele pode, ele morre junto. Aí sai um líquido branco do seu ferimento, que você chama de pus. Esse é o famoso pus. Tá? Outro processo que o leucócito faz, além de fagocitose, é a criação de anticorpos. Nós também já vimos isso. O linfócito T4 faz anticorpos. Eu crio um corpo para defender daquela doença. E uma das propriedades que o leucócito tem se chama diapedese. Pelo amor de Deus. O que é diapedese? É o poder que o leucócito tem de atravessar o vaso sanguíneo. Então o leucócito está andando pelo vaso sanguíneo. Bonitinho. Aconteceu uma infecção no fígado. Ele atravessa o vaso sanguíneo e vai lá no fígado. Um exemplo que não seja de infecção. Nós vimos nas aulas passadas que o homem produz espermatozoide e armazena no epidídimo. Não é sempre que ele usa aquilo. O que vai fazer com o espermatozoide que já está gasto e não serve para mais nada? O leucócito sai do vaso sanguíneo, entra no epidídimo e acaba com aqueles espermatozoides. Então ele está ali para a nossa defesa. Outra célula importante, os trombócitos. Trombócito quer dizer célula grande, enorme. Tanto é que ela entala no vaso sanguíneo. E para ela não entalar, o que ela faz? Ela se quebra, ela se parte em pedacinhos chamados plaquetas. O que as plaquetas fazem? As plaquetas vão fazer a nossa coagulação. Então você estava andando, colocou um pequeno prego de viga no seu pé, e quando você coloca aquele preguinho, você fala, ai. E daí começa a sair sangue. Aquele buraco tem que ser fechado. Quem que vai fazer isso? As plaquetas. Plaqueta em contato com o oxigênio, ela começa a formar uma rede que vai tapando o buraco. Essa rede faz com que as hemácias se prendam ali, e quando uma hemácia bate na outra, ela explode, coagulando o sangue. Então é assim que a gente faz uma coagulação. Tudo bem, professor, o senhor falou de sangue, lindo, maravilhoso, bonitíssimo, não é? Mas como é que o sangue corre no meu organismo? O sangue corre pelo seu organismo através do sistema circulatório. O sistema circulatório ele é composto por 2 partes. Uma bomba hidráulica, que é o coração, que começa a pulsar, e vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos eles podem ser veias ou artérias. Qual a diferença entre uma veia e uma artéria? Uma veia, ela carrega sangue venoso, rico em gás carbônico. Uma artéria, ela carrega sangue arterial, rico em oxigênio. A artéria no seu corpo ela é mais profunda, ela é mais calibrosa e está mais dentro do seu corpo. Já uma veia ela é mais superficial, ela é menos calibrosa. A artéria pulsa, veia não pulsa, tá? Só tome cuidado que nós vamos estudar algumas exceções onde veias e artérias mudam seu comportamento.
E nós vamos ter o nosso amigo coração. Seu coração, você já deve saber, ele é do tamanho do seu punho fechado. Então você fecha a sua mão, aqui está o seu coração. Coloque ele aqui no mediastino, que é a parte do meio do seu tórax, entre os dois pulmões, você vai ter o coração. Ele tem o formato de um triângulo com o vértice para baixo. O nosso coração, ele tem 4 cavidades. E isso é muito importante porque deixa a nossa temperatura constante. Então ele tem nas cavidades superiores um átrio direito e um átrio esquerdo, e na cavidade inferior um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Sendo que o ventrículo esquerdo é maior, é mais dilatado. Por quê, professor? Porque ele vai bombar sangue para todo o corpo. Então ele faz mais esforço, ele se dilatou. Então a função do coração é bombar? É fazer o que a gente chama de circulação, fazer o sangue circular. E são 2 as circulações, a pequena circulação e a grande circulação. O que é a pequena circulação? É quando o sangue sai do coração, vai até os pulmões e volta para o coração. E a grande? A grande circulação é quando você tem coração, corpo, todos os tecidos e volta para o coração. Como que acontece isso? Acontece assim, ó. O sangue venoso, tá? Rico em gás carbônico, vindo de todo o nosso corpo, chega até o coração através de 2 veias. Não esqueça, se o sangue está vindo para o coração, ele vem por uma veia. É fácil você se lembrar. Quem vem é veia, quem traz sangue é veia. Então não se esqueça, quem vem é veia, quem vem é veia, quem vem é veia, quem vem é veia. Tá? Então vem, trouxe sangue, é veia. E entra por onde? Pela veia cava superior e pela veia cava inferior. Entra no átrio direito. No átrio direito acontece uma expansão, porque enche de sangue. Então isso a gente chama de diástole. Logo depois de uma diástole, há uma contração, que é a famosa sístole. Também é fácil de se lembrar. Ó, diástole, bem aberto. E sístole, bem fechado. Sístole, não é? Quando eu fecho em sístole, eu impulsiono o sangue para o ventrículo direito. Passa por uma bomba chamada válvula, que é a válvula tricúspide. Então o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito pela válvula tricúspide. Do ventrículo direito, faz uma diástole, depois uma sístole. Eu impulso o sangue pela artéria pulmonar. Veja, sai sangue, artéria. E artéria pulmonar. E é uma artéria com sangue rico em gás carbônico. Então a artéria pulmonar, apesar de ser artéria, ela não tem sangue arterial, ela tem sangue venoso. Esse sangue venoso que sai da artéria pulmonar vai até os pulmões. Nos pulmões vai acontecer a hematose. O que é hematose? Hematose é a troca. Então a hemácia dá o gás carbônico para os alvéolos pulmonares e pega o oxigênio. Agora ela transforma o seu sangue em sangue arterial, rico em oxigênio. Este sangue sai dos pulmões e volta para o coração. Se volta, se está voltando, vem por veia. São as veias da onde? Dos pulmões. Então são as veias pulmonares. Outra exceção. Ó, veia pulmonar que carrega sangue arterial, sangue rico em oxigênio. São as 2 exceções que nós temos. A artéria pulmonar com sangue venoso e as veias pulmonares com sangue arterial. Estas veias pulmonares desembocam o sangue no átrio esquerdo. Acabou a pequena circulação. Coração, pulmão, coração. Então o átrio esquerdo agora fez uma diástole. E depois de uma diástole, uma sístole. Fazendo com que o sangue passe do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através de uma válvula, chamada válvula bicúspide, ou válvula mitral. Agora o ventrículo esquerdo faz uma diástole e depois uma sístole. Percebam, quando o átrio faz sístole, o ventrículo faz diástole. Quando o ventrículo faz sístole, o átrio faz diástole. Por isso o seu coração pulsa assim e faz tum-tum, 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 tum-tum. Legal isso, não é? Depois que o ventrículo esquerdo faz uma sístole,
ele faz com que o sangue saia dele pela artéria aorta. Muito importante essa artéria. É a artéria que vai irrigar todo o nosso corpo. Sai pela artéria aorta, vai irrigar o nosso corpo todo, levando o oxigênio e pegando o gás carbônico, fazendo com que volte agora esse sangue venoso pelas veias cavas superior e inferior. Pronto, grande circulação está feita, né? Nós temos aqui coração, todo o corpo, coração. É assim que se processa a circulação, é assim que elas acontecem. Lembrando também que da aorta, que vai sair sangue para irrigar, sai juntamente com a aorta um membro, como se fosse uma ruazinha secundária, que se chama artéria coronária. E o que essa artéria coronária vai fazer, professor? Ora, vai alimentar o próprio coração. Afinal de contas, ele também precisa de energia. E a energia eu tiro pelo oxigênio da respiração das mitocôndrias, lembram-se? Então a artéria coronária vai alimentar o próprio coração. É assim que eu processo na circulação. Entenderam circulação? Entenderam tecido hematopoético, o nosso amigo sangue? Isso é muito legal, muito complicado, mas muito legal de se ver, né? Vamos passar para o tecido muscular, os nossos amigos músculos, né? Eu tenho dois tipos de músculos. Primeiro, para que servem os músculos? Os músculos, eles servem para a nossa locomoção, para que você se movimente, para que haja os movimentos no seu organismo, no seu corpo. E eu tenho dois tipos de músculos. Eu tenho o tecido muscular liso e o tecido muscular estriado. O tecido muscular estriado é ele que você tem os movimentos voluntários. Não entendi, professor. O que é movimento voluntário? Você comanda. Por exemplo, sobe braço. Pronto. Desce braço. Desceu. Eu estou comandando. E o tecido muscular liso? Eu não consigo comandar. Por exemplo, eu engulo e o esôfago vai empurrando o alimento até o estômago. Você precisa se concentrar? Vai, alimento, vai lá, raça, vamos lá, você chega. Você precisa fazer isso? Não precisa, musculatura lisa. Musculatura lisa você não tem controle. Ou alguém aqui já controlou uma diarreia. Não dá, meu filho. Quando ela aparece, ou você vai, pega os seus músculos estriados e coloca eles na reta, ou o negócio vai estar feio, né? Ou alguma mulher, por acaso, já conseguiu controlar uma cólica menstrual. Ela chega lá e fala, não estou fazendo nada, vou ter cólica. Não controla. Isso é musculatura lisa. Lisa é quando eu não controlo os movimentos. Dos músculos estriados, que são os voluntários, eu tenho uma exceção. Eu vou ter a musculatura estriada esquelética, que faz o movimento dos meus músculos, a carne que você come no churrasco, e a musculatura estriada cardíaca, que é o coração. Apesar de ser estriada, conter estrias, ela não é controlada por você. Você não precisa falar, vai coração, bate coração. Vamos dar uma pausa e vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho nós vamos estudar a nossa carne, nossos músculos. Vá lá e tome a sua aguinha, que a gente já volta. Tudo bem? Mais descansado? Mudou a posição? Estava desajeitado? Vamos continuar. Isso é bom se você estiver meio desconfortável. Isso quer dizer que seu organismo não está gostando da sua posição. E está mandando impulsos para o teu cérebro dizendo que o teu músculo está fatigado. Vamos estudar então os músculos. Vamos ver como é que eles se dispõem no nosso corpo. Vamos ver aquela carne de churrasco que você tanto come. Acompanhe e vamos ver o nosso modelo. Você tem aqui um modelo visto de frente e um modelo visto de costas. E os músculos que fazem parte dele, né? Bastante interessantes, vermelhinhos. Se é vermelho, está sendo irrigado, está sendo oxigenado. Agora, se for branquinho, como aqui, olha aqui, ó, partes brancas. Isso daqui é tendão.
e tendão não é oxigenado. Aí a importância de você oxigenar sempre os seus tendões. Como, professor? Como que eu vou oxigenar os tendões? Os tendões, gente, eles ligam o seu músculo ao osso. Todo músculo só funciona com a ajuda de uma alavanca, que não é o nosso osso. Então você tem que colocar o tendão muito bem feito, muito bem oxigenado, para que ele possa executar o movimento do músculo. E como é que eu vou alongar o tendão, professor? Como é que eu vou fazer essa oxigenação? Fazendo os famosos alongamentos. É importante fazer alongamento? É. Então é muito bom, se você passa muito tempo sentado, assistindo aula e coisa e tal, dá uma levantada, uma alongada dos músculos, coloca o braço para cima, tenta pegar a ponta dos pés, né? Pega aqui pelo dedão, coloca a mão para trás, vê até onde você vai. Antes de dormir, 2 minutos de alongamento é necessário para você oxigenar os seus tendões e não ter problemas na sua velhice. Como é que eu faço dormindo, professor? Simples, simples, simples. Você deita na sua caminha, que deve estar encostado numa parede, coloca os pezãos bem encostados na parede, quadril junto com a parede, assim. Pega uma toalha, coloca nos pés e puxa o pé para baixo. Você já vai ver que vai alongar toda esta parte aqui, ó, posterior. Muito bom, né? Depois, para você alongar principalmente essa parte aqui, ó, a nuca, que fica bastante tensa, né? É onde a gente mais sente dor, porque está tenso, está cansado. Simples também. Deita na sua cama, coloca os braços para trás. Se o teu braço não encostar na cama, pega uma lista telefônica, uma panela de pressão para que ele encoste na cama mesmo. E depois faça o seguinte movimento, sem colocar os ombros para frente. Coloque sempre os ombros bem para trás. Expire. Puxa o ar e coloca ele para fora, colocando o seu queixo para trás. Faz assim. Então você já está tracionando essa musculatura aqui. Portanto, é bom você fazer um alongamento, porque daí você está oxigenando os tendões e tendo maior desenvoltura, melhorando a sua futura velhice. Vá fazendo que daqui a pouquinho você já vai encostar seu dedinho lá no seu pezinho. Vai ficar muito bonitinho. Vamos ver então agora alguns músculos importantes, seus nomes. Vamos começar aqui com a nossa cabeça. Nota que a cabeça aqui no crânio, ela é pouco muscular, mas com bastante tendão, né? Aqui, ó, toda brancona. Ela tem um grande tendão. Aquilo ali é o que a gente chama de galha aponeurótica, que é só para fazer o movimento da sua cabeça e auxiliar no músculo da testa, ó, que está aqui, ó, músculo da testa. O que você faz com o músculo da testa? França? Ó, não gostei. Então tá aqui, ó, músculo da testa. Depois, em volta dos olhos, nós vamos ter o orbicular dos olhos, que faz com que você pisque, né? Nós vamos ter o orbicular da boca, que para você fazer biquinho, pudim, né? Você faz biquinho. E depois nós temos um legal, que é esse aqui, ó, do pescoço. Ó, se você virar seu pescoço, você vai sentir ele muito legal aqui, ó, que é o esternocleidomastoide. Nome bonito, né? Para você dar para o seu filho, ó. Esternocleidomastoide. Depois do pescoço, nós vamos ter a parte do tronco. O que eu vou achar aqui no tronco? Eu vou ter essa musculatura grande aqui, tá? Que é chamada de peitoral. Está no peito, peitoral. Depois nós vamos ter essa musculatura aqui, ó. Você veja que ela é formada por várias cavidadezinhas aqui, ó, né? Várias lombadinhas. Essa daqui é o abdominal, que em alguns casos forma o pansal também, mas tudo bem, não vamos discutir sobre isso. Ela deveria ser assim, que nem uma tábua de lavar roupa, que daí são os abdominais. Músculo abdominal não se insere em osso, por isso que é difícil você tracioná-lo. Os músculos da frente, das vísceras, eles são para tonificar. Os músculos das costas são para aguentar força. Tá? Então, frente tonifica, costas faz força. Portanto, é importante quando você for pegar um peso, jogar para suas costas. Não pegar assim,
Assim você está usando a musculatura da frente, você vai acabar tendo alguma distensão nas costas. Você tem que pegar, jogar os pesos para as costas, que essa musculatura foi feita para aguentar força, né? E o que é melhor, tem muita gente que pega errado. Vai pegar alguma coisa, prende a respiração, né? Faz e sobe. Se você prender a respiração, você prende o diafragma. Prendeu o diafragma, você contraiu toda a musculatura das costas. Ela não vai conseguir fazer força, né? Então você tem que pegar o peso e expirar ao mesmo tempo. Então você pega e vai... Pronto, colocou aqui. Perceba como é que aquele pessoal nas Olimpíadas, os atletas pegam os pesos. Eles expiram, chegam aqui, inspiram novamente, expiram lá em cima. Né? Então é assim que você faz esse trabalho para não ter as famosas dores nas costas. Nas costas, eu vou ter uma musculatura bastante grande, que é essa daqui, ó. Essa daqui se chama trapézio. É a maior musculatura que nós temos nas costas, tá? É o que a gente chama de palheta. E quando cresce uma gordura aqui, o cupim, né? Desculpe, não é boi, né? Mas é um humano. Mas tudo bem. Aqui é o famoso cupim. Aqui que fica. Você também tem uma deposição de gordura aqui. Aquele exercício que eu ensinei para vocês é para tirar essa gordura localizada daqui. Que em academia nenhuma existe aparelho para isso. Então aquele exercício é para tirar essa gordura localizada. Depois nós vamos ter o músculo da coceguinha, que são os romboides. Aquele que você chega lá e faz... É o músculo da coceguinha. E vamos ter os músculos costais, tá? Que são os costelares, que é quando você come costela. Tá? Então os músculos costelares, eles saem das costas e chegam até aqui, ó, na frente, junto com as suas costelas. Membros. Membro superior. Eu vou ter aqui, ó, o músculo da injeção. Você veja que ele abraça todo o ombro, né? Esse aqui é o deltoide, é onde você leva injeção. É o nosso deltoide. Embaixo dele, nós temos aqui o tríceps. Tá? O tríceps é aquele que faz o levantamento do seu braço, ó. Tríceps. Só que ele sozinho não consegue levantar. Ele tem que ter a ajuda do seu muque, que é o... Aqui, ó, aqui você vê melhor. O bíceps. O bíceps faz o seu muque. Ó, esqueça, não é? Então, faz o nosso muque. Lindo, maravilhoso. Então, o tríceps levanta, o bíceps aumenta. Até aqui, mais ou menos, um pouco além de 90 graus, é bíceps e tríceps. Além disso, para você colocar lá em cima, quem está fazendo é um músculozinho que fica aqui dentro. É ele responsável por 80% do nosso movimento no braço, tá? Por esse movimento de levantar e girar o braço. Tá? Esse músculo causa muita dor. E daí o pessoal quer massagear só o trapézio e o bíceps. Esse músculo braquial aqui, ele tem que ser massageado, mas como é que você massageia? Se você for uma pessoa que limpa assim, você está fazendo esse movimento, ó, colocando o seu ombro para frente, fechando a musculatura e fechando o vaso sanguíneo. Aí adormece seu braço, você fica cansado. Então, sempre que você for esfregar, para fora, fazendo esse movimento aqui, para oxigenar bem os seus músculos. Sempre para fora. É uma coisa que você faz instintivamente. Você levanta e faz... Você está abrindo os vasos sanguíneos, oxigenando, estralando os seus músculos. Depois nós vamos ter os músculos do antebraço e a musculatura da mão, que não tem assim os nomes tão importantes. Membros inferiores. Nossas amigas, né? Esse músculo aqui é chamado glúteo. Nós temos os glúteos máximos, que são os maiores. Dentro glúteos mínimos, né? Eles fazem o nosso famoso bumbum, bumbum. Também preenchido por gordura, por isso que o bumbum fica abaulado, fica mais proeminente, uma coisa de doido. Os glúteos, eles se inserem no osso e protegem essa musculatura aqui, ó, que são os quadríceps. Ih, professor, tem o bíceps, o tríceps e agora o quadríceps? Esse é mesmo, quadríceps. Músculo da sua coxa. Músculo esse que vai juntar aqui com o músculo da coxa mesmo.
tá? Esse aqui é chamado músculo da coxa. Viu esse aqui que corta, ó? Esse aqui é chamado de sartório. Então, essa musculatura, coxa, quadríceps e sartório, que dão força, dão tônus para a nossa coxa. As nossas pernas foram feitas para aguentar peso, para aguentar atividade. Tanto foram feitas que o osso fêmur, ele se insere, ele fica dentro do osso da bacia, numa coisa que a gente chama de fossa do acetábulo. Agora, já o ombro não está feito para pegar força, porque os nossos ombros aqui, ó, eles não são ligados, eles não entram, eles só são juntos, são 3 pontinhos. Então é fácil de você deslocar. Já coxa, não. Aí nós vamos ter aqui, ó, a panturrilha, tá? E dentro da panturrilha, um músculo bem bonitinho chamado poplíteo, tá? O poplíteo, ele aparece um pouquinho aqui, ó, lá dentro, ó, é o poplíteo. A panturrilha, ela faz um tendão enorme, ó, olha o tamanho desse tendão, que vai lá no calcanhar, é o famoso calcanho, tá? É o calcanho aqui, ó, onde tem o calcanhar de Aquiles. O que é pior? Uma fratura ou um desligamento de tendão? Com certeza, um desligamento de tendão é muito pior do que uma fratura, porque essas fibras de tendão, para se reconstituir, é muito mais difícil do que você ficar depositando sais para que alguma coisa se renove, como é o caso dos ossos. Vamos ver agora o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é formado pelo tecido nervoso, que é formado por essas células chamadas de neurônios. São células bastante especificadas, porque o sistema nervoso controla todos os seus estímulos. Então, para que vai servir o neurônio? Para passar estímulos. Nós temos algumas partes do neurônio que é importante a gente saber. As partes menores aqui, que têm maior número, mas são menores em tamanho, são chamadas dendrites. E aqui a parte maior, chamada de axônio. Portanto, o estímulo nervoso sempre vem de dendrite e passa para axônio. De dendrite e passa pelo axônio. A ligação entre um neurônio e outro, nós chamamos de sinapse. Quando a sinapse não existe, você não tem a consciência do estímulo. Como assim, professor? Ora, você vai fazer uma operação. Se eu abrir você, vai um estímulo de dor dizendo que está aberto. Então, o que eu faço? Eu te dou uma anestesia. A anestesia, ela acaba com a sinapse e o estímulo não passa. Ele vem e é bloqueado. Ele fica ali. Então, veja, a dor existe? Existe. Você só não vai ter a consciência desta dor. Então, a sinapse serve para isso. O nosso sistema nervoso, ele pode ser separado em 3 partes. O sistema nervoso central. Quem que é o sistema nervoso central? É o centro. É formado pelo encéfalo e a medula nervosa. Quem que é o encéfalo? Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e depois toda a medula. Não é? Então, esse é o sistema nervoso central. O cérebro, ele é o centro das nossas emoções, centro do nosso raciocínio. Ele vai ter uma parte subcutânea que é chamado de hipotálamo. O hipotálamo é o seu subconsciente. Então, é o hipotálamo que vai comandar a hipófise e vai comandar o seu subconsciente. A parte do córtex, mais para fora, é chamada de sua consciência. Já o cerebelo, ele é a sua árvore da vida. Ele faz você respirar, ele faz você circular, o coração bater, e ele te dá o equilíbrio. Por isso que quando você bebe demais, que o álcool não é metabolizado no fígado, ele ataca o cerebelo, e a pessoa fica toda desequilibrada, porque o cerebelo funciona mal. Ponte bulbo só presta para ligar o cérebro à medula que está aqui atrás. A medula é como se fosse o nosso segundo cérebro. Quando vem algum estímulo do pé, ela pega, já dá a resposta e depois ela fala para o cérebro, ó, fiz isso, acabou. Tá? Também nós vamos ter o sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? Ele é formado por nervos, que são os nervos cranianos, que saem do cérebro. Então, nós vamos ter o nervo que sai e vai até o olho, o nervo que vai até o olfato, e os nervos raquidianos, que saem da nossa rax, ou seja, coluna vertebral.
E daí vai lá para o dedão do seu pé, para a minha mão. Esses são os nervos raquidianos. Então eu tenho um estímulo aqui, venho por sistema nervoso periférico, entro no sistema nervoso central, pego a resposta, passo para lá. E o último é o sistema nervoso autônomo, tá? Que é formado pelos nervos simpáticos, gente boa eles, e os nervos parasimpáticos. O que o nervos simpáticos e os parasimpáticos fazem? Eles fazem o seguinte, o que um faz, o outro desfaz. Por exemplo, um manda o pâncreas produzir insulina, o parasimpático manda parar. Um manda a mulher ovular, o parasimpático manda parar. Um manda você acordar, outro manda você dormir. Então, um é antagônico do outro. Um liga, outro desliga. O que um faz, o outro desfaz. É essa separação que nós temos no nosso sistema nervoso. Só para você ter uma ideia, enquanto você está consciente, você está usando o sistema nervoso central. Mas muitas vezes, você passa para o subconsciente. O que acontece? Você está atravessando uma rua e está vindo um caminhão. Se você for usar a sua consciência e começar, lá vem o caminhão, eu acho que eu vou correr. Já foi. Né? O que acontece? O seu subconsciente inverte o processo. Ele diz, deixa comigo que eu sou mais rápido. Você olha para o caminhão, ele já vai lá, você pula e depois você vai ter a consciência. É assim que acontecem os nossos comandos. Para a próxima aula, vamos acabar com a homeostasia do corpo. Então vai e pesquise sobre respiração, sobre como você faz a excreção e como que nós vamos fazer a nossa digestão, como você processa o alimento dentro da gente. Espero você lá. Tudo de bom. O professor Oromar nos falou na aula de hoje sobre tecido hematopoético e do que é composto. O tecido hematopoético é o nosso sangue. Ele é composto por uma parte líquida, que é a água, sais minerais, hormônios, etc. E por uma parte sólida, que são as células, que são os glóbulos vermelhos, ou hemácias ou eritrócitos, com a função de transporte de gases. Também é composto pelos leucócitos ou glóbulos brancos, que vão fazer a nossa defesa. E pelas plaquetas, que fazem a nossa coagulação. Aprendemos o que é o tecido muscular, sua característica e função. O tecido muscular, ele é formado pelos músculos. E ele é formado por músculos lisos e musculatura estriada. A lisa é movimento involuntário, a estriada, movimento voluntário. A musculatura estriada pode ser esquelética, músculos do nosso corpo, e a musculatura estriada cardíaca, que é do coração, que apesar de ser estriada, ela é involuntária, nós não controlamos. Soubemos qual é a célula que forma o sistema nervoso e também quais são as partes desse sistema. O sistema nervoso é formado por células chamadas de neurônios, com a função específica de transportar estímulos de uma célula a outra, de um ponto ao outro do nosso corpo. Esse sistema nervoso pode ser dividido em três partes. Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula, e sistema nervoso periférico, formado pelos nervos cranianos, raquidianos. Também temos o sistema nervoso autônomo, formado pelos nervos simpáticos e parasimpáticos. Até a próxima aula.